Guilherme Bittencourt, eu sou contador, eu sou de uma família de contadores e professores. Sou sócio da Forte Mobile, que foi uma spin-off da Fortecom, modelo tradicional de contabilidade, que agora é uma contabilidade que funciona aqui no celular para PJ. Ou precisa emitir 1, 2, 3, 4 notas, pagar meu imposto, receber, é isso que a gente faz de jeito fácil, com valor acessível. Mas eu nem quero falar muito da minha empresa agora não. Quero explicar para você, eu sou um cara, o que estuda comigo, sabe que eu não fico focando muito em slide, tá? Então assim, qual que é o real contexto nosso? A gente trabalha para ganhar grana e conquistar as coisas, certo ou errado? Ninguém está estudando para... A gente até gosta do que a gente faz, a gente quer ter conforto e segurança, ponto. Só que no Brasil todo mundo sabe que imposto é chato, é caro. Então, por exemplo, quem é pessoa física e recebe CLT, pode chegar a 27,5. Para quem é PJ, daí vem o tal do MEI, rentinha por mês e tal. Daí a gente que é brasileiro, né, tem até palmeirense aqui, a gente já vai achando formas aí de sobrevivência, né? Mas a grande questão é que, por mais que a carga tributária aqui é um absurdo, se vocês entrarem no site do IBPT, no Brasil, entre o que a gente paga de imposto do nosso trabalho e o que a gente paga de imposto das coisas que a gente compra, tipo, o iPhone aqui é caro, né? O MacBook aqui é caro, certo? Então, o imposto sobre nossa renda, sobre nosso consumo, ele chega a 40% do bolo tributário do nosso dia a dia, ou seja, 149 dias do ano todo é para você bancar imposto, tudo que você gera de receitas. Sabia disso ou não? Então, o site chamado imposto.com.br. E aí é por isso que o brasileiro fala que sonegar a gente é uma defesa. Cara, é crime. Goste ou não, ache caro ou não, você beber e dirigir, não pode. Por mais que é dentro da economia, explicado, não pode. Ou seja, você não tira nota também, é errado. E os devs que são meios, também é errado. Porque dev não pode ser meio. Você sabia disso ou não? Meu amigo meu falou que dá para ser meio editor de fotografia, eu mexo um pouco com o UX UI, não pode. Existem códigos finais para isso, mas, enfim, quando a gente trabalha para gerar receita, a gente então, como PJ, que eu vi que alguns são, a gente precisa tirar nota fiscal para poder receber, certo? Contextos gerais. Quando você presta serviço como PJ para alguém do exterior, vem o primeiro benefício. Por quê? O governo quer trazer dólar e euro para cá, concorda? Então o governo fala, quer fazer serviço para fora? Quero. Então você não vai pagar de 5 impostos, 3. 3 pode tirar fora. ICMS, PIS e COFINS, que vão ser substituídos, eu já vou falar. Então é muito bom fazer serviço daqui para fora, porque a carga tributária é menor. Então você tem uma proposta de 10 mil reais. Você tem uma proposta de um gringo de 9.500. Talvez o do gringo seja melhor para você no aspecto tributário. Porque para o brasileiro, eu tenho que pagar 100% do imposto. Para o gringo, eu posso reduzir de 5, posso reduzir 3. Por que posso? Vou explicar um caso que não é de dev, mas vocês vão entender. YouTuber, que no Londrina a gente tem uns YouTubers famosos, não tem? Eu tenho alguns dos grandes como cliente e até colega. O que o CARF agora acabou de soltar? O CARF é um órgão de regulamentação da Receita Federal, beleza? Falou, viu? Onde que fica o YouTube? No exterior, certo ou errado? Eu não acabei de falar que serviço para o exterior, de 5 impostos eu posso tirar 3, porque o governo quer trazer dólar e euro, enfim. O que o governo está falando agora, viu? Vocês ganham muito dinheiro no YouTube, né? A visualização é de pessoas do Brasil ou de fora? Porque se for de pessoas do Brasil, eu quero esse imposto. Não, mas eu estou fazendo serviço para o gringo, é o servidor do YouTube. Tá? Eu estou exportando o material para os caras. O cliente está assistindo aqui. Não importa, a CARF canetou, a gente tem que aceitar. Então agora, se eu tenho um youtuber grande, como eu tenho de 1 milhão, 2, 30, enfim, a gente tem que tributar o cara conforme a visualização do conteúdo. Ô, você vai me gravar? Que chique, hein? Agora eu não posso falar mal, então. É muito bom pagar imposto no nosso país, se a gente pudesse pagar sempre mais. Né? Porque volta em saúde, educação, transporte, saneamento. Isso aí. Bom, enfim. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. No nosso país não existe uma regra de 2 mais 2 é 4. Porque vem um negócio chamado jurisprudência e entendimentos. E sabe o que é complicado hoje? Eu sou contador. Se eu vou na Receita hoje para ser atendido, eles não me atendem, eu tenho que fazer agendamento. E quando eu vou perguntar como que eu calculo, nem sempre eles me falam como que eu calculo, mas se eu erro, eles me cobram multa. É o custo do Brasil, que a gente chama de custo do Brasil. Hoje eu tenho 80 e poucos funcionários. Com tecnologia, tenho 80 e poucos funcionários.
50, 60 pessoas é para entregar guia de imposto e folha de pagamento. Eu não gero nada de valor agregado de decisão financeira para o meu cliente. Você tem noção? Tanta coisa que o governo entuba na gente. Beleza? Então, em linhas gerais, vou trabalhar com tecnologia? 99% dos KNAIs, que são os códigos CNPJ, não pode ser MEI. É a primeira coisa que vocês têm que saber. Mas, Guilherme, eu sou MEI. Qual é o meu risco? Olha, o governo hoje ele fiscaliza. Difícil ele fiscalizar um cara de 5, 10 mil reais por mês. Mas eu não vou falar para você que você pode beber e dirigir 2 quadras. Você não pode ser MEI, você não pode ser MEI. Se você é, problema é seu. Tá combinado? Fechou? Segundo, ele não tem capacidade operacional ainda para fiscalizar você, que faz, sei lá, 6 contos por mês, que é dev, tem o Instagram, inclusive, de tecnologia, e tá tirando nota de MEI como, sei lá, serviços administrativos ou qualquer coisa do gênero. Então hoje não tem braço para fiscalização ainda. O foco da Receita Federal hoje, do governo federal, na fiscalização é na movimentação financeira. Talvez não é o cenário de vocês, mas tem uns condomínios atrás do Catuaí, não tem? Porrada de gente lá, tem um monte de casa, só que no imposto de renda só tem o terreno. Por quê? Porque o cara não declarou. Ele não tem como comprovar que ele tem aquele patrimônio. Beleza? Então, primeiro, por mais que você tá como MEI, tenta sair disso, por favor, mas de tudo que você entrar de grana, emita documento fiscal, porque uma hora a tendência é que você constitui patrimônio. Tenha casa, tenha carro, tenha dinheiro no banco e até está saindo legislação agora para criptomoeda, porque a ideia é vou pôr em Bitcoin. Receita mandou na lata agora, semana passada ou retrasado. Vamos tratar a declaração de Bitcoin praticamente igual a operação financeira. Então, onde que está o risco? Onde que está a pior coisa? Que vocês não podem errar. Entrou grana, não tem de onde comprovar, tá combinado? Vocês acham que o Pix é legal, né? Ele é grátis, né? Você acha que eles iam fazer um negócio tão bom assim? Porque eles não querem olhar? Eles têm o direito de olhar. Tá claro? É o papel do governo. Senão, se não quer aqui, vai para o Paraguai. Tá uma moda de falar do Paraguai no meu Instagram, que pelo amor de Deus, né? Lei Maquila, 1%, enfim, uma porrada de coisa. Então, hoje a fiscalização do governo está sendo pelo Pix. Vocês devem ter visto o Nicolas Pessoal no começo do ano falando lá de é 15% na PJ, 15 mil na PJ, 5 mil na pessoa física de fiscalização. Lembra disso? Beleza? Então hoje a fiscalização ela é financeira. Eles não têm braço ainda para poder fazer a fiscalização. Mas muito se diz que com a reforma tributária, o potencial de processamento de lógica da Receita vai melhorar 150 vezes. Porque um ser humano fiscal não vai olhar você. É o computador que vai inferir. Cara, entrou isso aqui, é esse o imposto e pague. Vai ser assim que vai ficar daqui uns 2, 3 anos. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Então, regra 1. MEI vale a pena? Não, vale até vale, mas não pode. Beleza? 2. Fiscalização da Receita Federal hoje 100% na grana que está entrando. 100% não, vai. O foco dela está 100% na grana que está entrando. Todo mundo entendeu isso? 3. Que eu acabei de falar aqui, tenho 2 clientes para atender. O do exterior eu tenho benefício. E com a reforma tributária vai continuar tendo benefício. Lembra dos 5 impostos que eu falei? 3 deles não existem para o exterior. Eles vão ser substituídos por outros nomes. IBS e CBS. Mas ainda assim vai ser isento para o exterior. Aqui tudo indica que tudo está na lei. Desde que o resultado do seu serviço, Felipe, fique para o exterior. Como assim? Às vezes o Fê é contratado para fazer, vamos voltar para a Copa do Mundo Brasil, por exemplo. Contratado para fazer um evento tipo Copa do Mundo Olimpíada. Você desenvolveu um aplicativo que faz alguma coisa lá para a Heineken, certo? Quem te pagou foi a Heineken da gringa, beleza? Pô, prestei serviço para o exterior, o Guilherme falou que eu não tenho 3 impostos. Maravilhoso. Só que se o produto que o Fê fez, ainda que ele recebeu da Heineken da gringa, terminar na Copa Brasil, ou seja, foi consumido aqui no Brasil, mesmo que a gringa te pagou, paga o imposto. Então, qual que é a lógica? Fez serviço para o gringo, que morreu na gringa, você tem isenção. Fez serviço para o gringo, mas que o serviço está aqui, ó, usando no Brasil, paga 100% do imposto. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Show. Beneficiou o mercado local com o produto local que você entregou aqui. Não seria cobrar o imposto que não teve benefício nenhum do exterior? O governo, ele é contraditório. Mas sim,
Mas a regra ela fala, isenção do hoje PIS, COFINS e ISS para exportação de serviço é exportar serviço e o serviço morrer lá. Então ainda que eu faça serviço para um gringo, mas ele está sendo consumido no Brasil, eu não estou exportando. Eu estou fazendo um serviço aqui que quem está me pagando é um gringo, ponto. É isso que ele fala. Beleza? Bom, vamos lá então. Passar um pouquinho para frente. Deixa eu falar a questão do patrimônio aqui. Beleza, ó. Então assim, pessoal, o foco de todo mundo aqui é poder andar com a contabilidade de uma forma regular. Existem duas contabilidades para você usar, você tem que entender o seu momento. Eu tenho clientes que querem a contabilidade mais simples possível, falando o seguinte, eu quero emitir minha nota, pagar meu imposto, não ter dor de cabeça, e quando eu comprar minha casa, meu carro, o meu imposto de renda está batendo. Fechou. Cliente 1, basiqueta. Eu já tenho outros clientes que são assim, montei uma empresa, tipo Monicesumar, eu preciso ver quais são os cursos que são mais lucrativos. Quais as pós me dão resultado. Quanto está a carga tributária para o serviço EAD versus... Então, isso é uma contabilidade que fica um pouco mais robusta, a contabilidade que a gente chama de Prime. Para os devs, 90%, 99% ainda, porque vocês são mais autônomos, se assim me permitem falar, vocês usam a contabilidade mais básica, ou seja, vocês trabalham, geram grana para ter patrimônio e precisa declarar movimentação. Como que a gente faz isso? De duas formas. Se você for contratado, vocês conhecem a Octagon Games, que foi vendida para Fortes? Os caras são meu cliente. Quando vendeu para os gringos, eu estou gravando, então não posso falar muito, né? Então, é isso aí, eles são meus clientes. Beleza? Mas, pessoal que é gringo, tem um negócio chamado compliance, um pouco mais robusto que a gente aqui. E o PJ, nem todo mundo pode ser PJ, vocês sabiam disso? Se você for trabalhar na Forte Mobile, como deve, vamos fechar com você lá 7, 10k por mês. Eu mandar você usar minha camiseta, cumprir horário, ser subordinado, responder por mim, são princípios trabalhistas que ele pode me exigir férias, 13º e tal. E aí quando os gringos vêm comprar empresa no Brasil, ele fala, viu, esses PJ aí esquece, tem que virar todo mundo CLT. E todo mundo sabe que na pessoa física, não sei se vocês sabem, na verdade, o imposto da pessoa física pode chegar a quanto? 27,5%. Então olha só, o MEI é 80, que não pode. O Simples Nacional começa em 6%, já viram falar isso? Se tiver fator R, e aí vai subindo. E na pessoa física pode chegar a 27%. Mas com a reforma tributária pode chegar a 27% até a empresa agora, eu já vou falar disso. Que maravilha, né? Mas pensa o lado bom, cultura, educação, transporte, vai ter bastante coisa pra gente. Beleza? Bom, então você pode ser igual os caras da Fortes lá, CSLT, porque os caras são subordinados, horário. É regra, tá certo. Os gringos chegou, pô, tem dinheiro, né? Vem de Las Vegas e tal. Quanto vai custar mais aí? Pum, vamos regularizar. Não quero ter dor de cabeça. Agora ficou um pouco mais flexível. No começo desse ano, um ministro famoso, qual é o ministro mais famoso do Brasil? Xandão. Foi a única coisa que todo mundo concordou com ele dos dois lados hoje, porque ele tem lados, né? Ele falou o seguinte, cara, você é esperto. Você sabe que com o PJ você está economizando. Você não está pagando 27, você está pagando aí no Simples, tá chegando uns 10. Agora você vem entrar com ação contra mim para exigir férias, 13º, FGTS, você sabe que você está economizando, irmão. Mandou dar um corte nessas ações. É diferente de uma doméstica, pô, que às vezes a pessoa não tem informação e tal, você vai lá e mete a mulher como PJ. Ela nem sabe fazer dependendo da pessoa. Agora você sabe. Porque estava tendo muito processo trabalhista. Você foi beneficiado, né? Mas, se cair na trabalhista, a gente tem bastante problema. Ah, tá. Outras coisas que a gente faz no imposto de renda, tá? No imposto de renda, a gente também, por exemplo, esses dias um dev, cliente nosso, faleceu um parente e tinha fazenda. Veio uma porrada de dinheiro para ele. Qual foi o desafio? Não sei se vocês sabem, mas só uma curiosidade. Quando você recebeu uma herança, sabia que tem imposto da herança também? Vocês sabem o nome disso ou não? ITCMD, que hoje é 4%. Mas com a reforma tributária pode chegar a 10%. Não é gostoso? Para investir em, vamos repetir comigo? Saúde, educação, transporte. Tá? Isso é muito bom. E sabe o que é foda? Tá uma guerra de rico e pobre. Mas, meu, se é quebrado hoje, pensa pelo lado. Você vai ficar rico, teus netos vão estar ricos. Uma hora ele vai comer para eles. Não torce contra. Eu falo isso como professor, né? Eu vejo... Ai, que bom que tá pagando mais 10%. Aí os Enzo, Playboy e tal. Dou aula na faculdade, né?
Mas é ruim para você, porque a ideia hoje, você que está aqui no sábado de manhã, é você fazer patrimônio, cara. Isso não tem problema nenhum. Isso mostra eficiência e resultado do seu serviço. E beleza, uma hora a bucha do imposto vai vir para você. Beleza? Bom, então como é que funciona hoje e não vai mudar com a reforma tributária? Tem um CNPJ que precisa revisar ou vai abrir? Primeira coisa, defina o KNAI. KNAI é o que você faz, é um código. Eu tenho um KNAI para contabilidade, eu tenho um KNAI para consultoria, eu tenho um KNAI para treinamento. Se eu fosse receber aqui hoje, eu teria dado nota de um outro KNAI, um outro código. E cada KNAI tem uma tributação. Por exemplo, não sei se todo mundo sabe, acabei de falar os meus, né? Contabilidade, consultoria e treinamento. Consultoria começa em 15,5%. Treinamento começa em 6%. Qual eu prefiro? Prefiro certo. Quando é consultoria, consultoria. Quando é treinamento, treinamento. Beleza? E para você que usa o KNAI corretinho de dev, que aqui até no slide, Fê vai compartilhar com a galera depois, esses slides. Se quiser, pode mandar. Tem uma tabela de KNAIs aqui, ó, na frente. Aqui, tá? Ficou bem pequeno para vocês, mas enfim. São KNAIs de desenvolvimento, licenciamento de software, enfim, outras coisas. Esses de customizáveis e não customizáveis, esses KNAIs são de natureza intelectual. Então esse tal de 6% é para inglês ver. Dev, médico, arquiteto, engenheiro, enfim, a maioria das profissões regulamentadas, seja principalmente de formação acadêmica, nível bacharelado, elas tributam, tem 5 tabelinhas para pagar imposto no Simples, tá? Ela tributa na última, na mais cara. 15,5%. Vocês ganham mais dinheiro aqui, ó, pô, você tem que pagar mesmo. Eu falando para não fazer isso. Mas o governo falou em 2018 o quê? Falou, viu, Dev, se você não começar pagando 15,5%, se começar pagando 6%, eu vou fazer um negócio chamado Fator R. Eu vou explicar isso para vocês, é chato, mas eu prometo que vocês vão entender o porquê. Se você for prestar serviço para uma empresa que quer a nota fiscal de desenvolvimento certa, e você abrir uma empresa comigo, você vai fazer 10 mil, beleza? Você abrir uma empresa comigo no Simples, se eu não fizer nada, você vai pagar 15,5% para começar. Aí eu vou te falar, meu, quer pagar 6%? Você vai falar, quero. Como? Matando, roubando? Não, a gente é certinho aqui. O governo está meio quebrado na Previdência, sim ou não? Já viram falar nisso? INSS e tal? Só que não é de hoje que está quebrado, não é por causa dessas notícias, não. Lá em 2018, se não me falha a memória, ele falou o seguinte, para você não pagar 15,5%, eu preciso que você tenha ou folha de pagamento, que gera INSS, ou Prolabore, já viram falar Prolabore? É tipo o seu salário, tudo que é salário paga imposto. De 28% desses 10 mil. Se for 20, 28% de 20. Se for 60, 28% de 60. Quando você tem funcionário, ou quando você tem Prolabore, que é o teu salário, você paga INSS, ajuda um pouquinho no rombo. Então, ele abre mão dos 15 para vir para 6, mas ele consegue juntar um caixinha de INSS para teu vovô poder aposentar, receber, porque tá uma bolha. Mas isso, como diz minha mãe, é empurrar com o quê? A barriga. Ou seja, se vocês chegarem para ser atendido comigo, CNPJ novo, vamos ver o faturamento, vamos imaginar nos 10 mil, vai ser KNAI de tecnologia, que não é de treinamento, e sim de desenvolvimento. Se a gente não fizer Fator R, você vai pagar 15,5%. Se a gente fizer Fator R, você vai pagar 6% para começar, mais INSS. Uns 9%, se vocês quiserem guardar essa informação. Isso até 2026. Esse tal de reforma tributária que está acontecendo agora tem um período de transição, filho. Vai ter algumas coisinhas para agora. Mas em 2027 começa a ter uma transição e uma mudança que eu já vou passar para vocês. Tá fechado? Beleza? Mas já para 2026, sem reforma tributária, tem uma notícia maravilhosa da Lei 15.000 e alguma coisa de quarta-feira. Que foi a que me fez ter que fazer os slides de novo, mas eu vou falar mesmo sem slide aqui, porque o Thiago vai brilhar daqui a pouco. Você está assustado, Thiago, já com as coisas? Você vai assustar mais agora. Porque para ter 2 filhos, tem que trabalhar, não tem? E aí, o que o governo fez agora? Você viu o negócio da isenção dos R$5.000 para quem é CLT? Legal, né? Super legal, inclusive. Tem que ter. Só que, qual foi a criatividade que foi se colocada agora? Quem faz mais que 50k mensal, eu quero mais 10%. Basicamente é o seguinte, você está performando, cara, você está se matando, desenvolveu, estudou, fez até uma software house, enfim, você fez o que você tinha que fazer, você está fazendo um lucro de 100 mil. Isso é bom? É bom pra cacete, tem que fazer mesmo. Só que agora eu quero mais 10 mil. Só que para fazer 100 mil, você já teve que ter pago, vamos voltar para o dia de hoje, PIS, COFINS, ISS, IR e contribuição. Você já pagou uns, sei lá, uns 15, 20%.
de um faturamento X. Porque uma software house que fatura 500 mil, ela paga lá os seus 15% de imposto, ela tem funcionário, ela paga FGTS, aluguel, água, luz, telefone, corre, enfim, não é só isso. Mas o que acontece? Nos demais países, a tributação sobre esse resultado já acontece. E isso é uma coisa até legal. Não é ruim. Não seria ruim pagar 10% do resultado final, sabe, desses 50 mil? Se aqui em cima não fosse tanto. Esse é o problema. A notícia que se coloca, ela coloca até a metade. Não, o Brasil está fazendo o que já faz lá nos Estados Unidos. O Brasil está fazendo o que já faz na Europa, a gente só está igualando. E é justo. Porque a professora da Unicesumar CLT, ela paga 27%. Você também tem que pagar, Gui, e é só 10%. Só que, professora, para mim, por mais que minha empresa é uma coisa, minha pessoa física é outra, aqueles impostos da minha empresa que eu pago lá em cima, para mim é meu. Vou sair um pouco dos devs e vou para o Mercado Livre. Uma empresa que fatura mais de 400 mil reais por mês, tipo o Mercado Livre, ou consumidor final, ela não consegue ficar no simples. Sabe quanto que é o ICMS para o consumidor final na média? Só o ICMS? 19%. Só o ICMS. Você entendeu? Lembra dos 5 impostos? ICMS é 1. É por isso que as coisas são tão mais caras em empresas maiores, porque eles não têm por onde fugir. Beleza? Fechou? Então, essa lei que saiu agora na quarta-feira, ela fala que já para 2026, quem faturar mais que 600k de lucro ano, que é um bom, né, resultado, eles querem mais 10%. Vai rolar uma continha de compensação. Então, por exemplo, se você tirar 49 mil reais por mês, você não paga. Mas deu 60. Tirei 49. Mas vai chegar lá no final do ano, você vai ter que fazer o resto. Vai ter uma compensada. Então, o que vai acontecer agora vai ser igual imposto de renda, prof. Você faz imposto de renda, às vezes você tem devolução, você tem reembolso, dependendo quem faz imposto de renda. Vai acontecer tipo a mesma coisa. Ou seja, o governo até vai devolver um pouco do dinheiro, dependendo do tanto que você pagou, ele vai ver quanto deveria ser, porque não é 10% na lata. Vai ser 10%, mas vai ter uma matemática lá no final que fala, ó, nesse volume total deveria ser um pouquinho menos que 10, eu vou te devolver. Só que até ele me devolver, ele passou um ano inteiro com o meu dinheiro, né? Investindo, vamos repetir, em saúde, educação, transporte, saneamento básico e jogo do leque. É isso aí, beleza? Que é aqui pertinho. Tô ensinando contabilidade de um jeito diferente ou não? Beleza? Fechou. Ó, outros quinais que as pessoas usam, né? O treinamento começa direto em 6%, sem fator R, tá? Lembra do fator R lá? Treinamento não precisa de fator R. Então é por isso que muito consultor dá nota de treinamento. Mas, por exemplo, o Sebrae não aceita. Se você é vinculado ao Sebrae, a nota fiscal é de consultoria. 15,5 ou, se for fator R, 6 mais uns 3. Beleza? Então é por isso que lá no nosso escritório, pessoal, a conversa sempre volta para imposto, sempre volta para imposto, sempre volta para imposto. Porque tem 300 vezes de forma de fazer diferente que vai tirar do teu bolso. E outro, 3% por mês parece pouca coisa, mas multiplica por 12 meses. Melhor, multiplica por 3 anos. É grana. É dinheiro. Você nunca faz uma conta, igual quem faz Smart Fit aí não vai, viu? O Felipe vai porque ele está no shape. Tem uns aqui que só estão pagando. Então o que acontece? Você nunca faz uma conta só por mês. É sempre uma conta por ano. E no imposto a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Bom, expliquei um pouco do fator R, Tiagão. Vou passando um pouco para frente. Quem tiver dúvida depois, eu vou deixar meu contato. A gente marca, a gente olha caso a caso aqui. Beleza? Tá? Deixa eu ver se tem os regimes tributários aqui. Ó, então no Brasil, nós temos MEI. O MEI vai subir o limite? Tá, 81 mil reais, desde muito tempo. Existe um MEI de 120 mil reais, mas é um MEI caminhoneiro, tá? Tem um projeto que o MEI suba para 150 mil, mas pode ser MEI? Não, mas nós vamos conseguir ser MEI, né? Vocês são danados. Não pode, beleza? Mas existe um projeto que quer subir o MEI para 150, mas enfim, ainda não... Porque o governo, se ele fizer isso, ele faz uma renúncia fiscal também, concorda comigo? Ele tá fazendo um monte de coisa para tirar imposto, se ele aumentar o MEI, é pior para ele, né? Fechou? Simples Nacional, pode faturar até 4.800.000. Presumidão, ou seja, presumido é o seguinte, faturou, pagou. Um DEV hoje em Londrina é muito bom, ISS de 2%. ISS varia, ISS é imposto que vai para a prefeitura, para quem não sabe, varia de 2 a 5. Então, por exemplo, Londrina para tecnologia é 2. Então, por isso que a gente tem uma porrada de empresa aqui. TCS, Atos, estava aqui, tá ainda. Tá? Né? Então, por isso que tem uma porrada de empresa grande aqui, porque Londrina é 2. Mas o que Biporã fez? Ah, é 2 em tecnologia em Londrina? Aqui vai ser 2 para quase todo mundo. Então, por exemplo, eu sou contabilidade, se não me falha a memória é 4%, é que eu tenho outro benefício.
O Biporã é 2. Biporã está quase tudo 2. Então a Biporã está... Vem aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir o que eu ganho, mas vou ganhar no volume. Então ele praticamente abriu o mapa dele de atividades, colocou 2 para quase todo mundo. Beleza? E o lucro presumido hoje ele paga, se quiser anotar, 11,33% federal, que vai para o lucro, e de 2 a 5% que vai para a prefeitura. Aí depende da prefeitura, fechou? E se for para o exterior, eu não tenho esses 2% que eu dei de exemplo, e nem PIS e COFINS. Um serviço para gringa, em torno de 8%, 7, 8%. Beleza? No presumido. Não é ruim não, melhor que o simples, porque não precisa de fator R, você pode emitir nota certinho, sem dor de cabeça. Fechou? E o lucro real, que enfim, o lucro real a gente ganha pessoas nos vídeos, Jennifer. A gente faz aqueles vídeos lá do combustível, porque, por exemplo, eu tenho uma empresa de lucro real, essa aqui. Por quê? Porque é uma startup que hoje a gente está praticamente no ponto de equilíbrio. Né? Então, tudo que eu faturo, praticamente eu estou reinvestindo, gastando com despesa. Então, meu imposto, eu pago imposto sobre o lucro que der, vamos pensar assim. Então, às vezes, o imposto fica bem pequenininho. Mas quando eu escalar, eu preciso sair dela, eu preciso presumido. Porque senão eu vou me ferrar. E aí, o que acontece? Se eu estou vindo aqui para o Unicesumar hoje e coloquei R$300 de combustível, no lucro real, eu posso abater imposto desde que o carro utilizado seja para atividade fim da minha empresa. Ou seja, o combustível de hoje eu não posso abater. Por quê? Porque eu estou vindo dar uma palestra de outra coisa. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma empresa chamada, sei lá, Pívaro Guindastes, cada 300 de combustível, eles ganham 100 de crédito tributário. Só que o que o brasileiro faz? Faz para qualquer coisa esse crédito tributário. Daí ele vai abatendo 30% de tudo. Então o lucro real dá para jogar o jogo com 2 motivos. Quem tem muita despesa e abatimento e quem tem um bom controle financeiro. Se você não tiver os meus clientes pequenos que estão virando lucro real, todos têm, a gente chama de pré-fechamento. Uma reunião dia 24, 25 para ver quanto está dando imposto. Como eu posso pagar trimestral, aí a gente faz prévias. Até o cara aprender a fazer, porque senão ele quebra, ele não consegue aguentar. Beleza? Vou passar um pouco mais rápido aqui para vocês. Bom, tipos de empresa no Brasil. Ó, foge dessa primeira aqui, tá? Empresário individual é igual usar a camisa do Palmeiras. Não pode usar. Beleza? Empresário individual é o tipo de empresa que os bens da pessoa física podem se confundir com a jurídica. Ele caiu em desuso, ninguém mais usa, ele é antigo. Então vai abrir uma empresa sozinha, unipessoal limitada, que é você sozinho. É como se tivesse um muro entre você e o CPF. Fechou? Então eu vou abrir uma empresa de dev sozinho. Sociedade unipessoal limitada. Tem um muro, Fê, entre você, Felipe PJ, e você, Felipe PF. Beleza? Sabe a cagada que as pessoas fazem? Colocar carro na empresa. Carro na empresa, principalmente carro na holding, né? Patrimonial da família. Carro dá desconto na compra na PJ. Não sei se todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Só que, por exemplo, a gente tem uns clientes grandes lá que faz uma holding patrimonial. Colocam dinheiro, imóveis e põe os carros dos moleques. Aí os moleques vai sexta. Se esse moleque bate no motoqueiro e mata o motoqueiro, o carro está no nome da holding, da empresa. Pode ser que bloqueie tudo, trave tudo. Então, hoje geralmente o pessoal não tem colocado o carro em CNPJ que está o patrimônio. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Por causa de N riscos aí. Eu consigo trocar o meu... depois eu falo um pouco da minha... Coloca aquele slide que eu precisei madrugar para fazer, porque o Lula soltou a lei, aí eu precisei mudar tudo, né? Vou falar para vocês como é que vai ficar um pouquinho então, tá? Resumir para vocês, eu tenho MEI, tenho simples e presumido, que mais se encaixa para vocês, mas MEI, cara, na boa, não pode. Simples começa a partir de 6% com fator R, presumido começa em 13,33% em Londrina, fechou? Se o seu simples estiver chegando em mais de 14%, talvez seja a hora de você ir presumido. Então, o número mágico é 13. Chegou nos 13, é hora de repensar, que é a mesma alíquota do presumido. Eu faço as piadas, tá? Mas vocês não sabem quem eu voto, então posso fazer aqui. Beleza? Mas é importante guardar o número hoje, porque... o 13% é o mesmo imposto do presumido. Então, o simples, você vai sair desse, vai passar. É só uma brincadeira, mas enfim, é o número de fato que é o ponto de equilíbrio aí. Bom, o que está acontecendo agora, pessoal? Em 20 minutos aqui, soltei água para você de um monte de coisa que é complicado. Na essência, o projeto de reforma tributária, que é o que eu vou falar agora, ele é muito bom. Ele visa simplificar o entendimento.
Qual é o grande problema? Eu vou passar uma porrada de slide para frente já. É isso aqui. Ele vai reduzir em menos coisas, né, em menos PIS, COFINS, ou seja, vai traduzir em IBS, CBS praticamente, mais IR contribuição. O problema, dá uma olhada na alíquota padrão aqui, ó. Não sei se dá para enxergar. 27,5, infelizmente. Então, o que vai acontecer? Tem alguns regimes com tratamento diferenciado que vai sair. Por exemplo, aqui, ó, transporte público. Pô, preciso ter isso, vamos isentar de imposto ali. Tem uns que tem redução, por exemplo, de 60%, educação, importantíssimo, né? Saúde, enfim, alimentos. Então, a gente vai, agora vamos aqui, ó, regime diferenciado, atividades intelectuais, literária e artística, sujeito a conselho de classe. Então, só que todas essas alíquotas a gente ainda não tem. E até, Fê, a hora que sair as alíquotas, a gente pode trazer para vocês depois algo tipo assim, fazer um evento prático. Deve ganhar 10 mil, vai pagar tanto. Deve ganhar 20 mil, vai pagar tanto. Deve ganhar 50 mil, vai pagar tanto. Só que a gente não tem isso ainda. Beleza? Fechou? Mas a questão agora é isso aqui, ó, essa tabela. Sabe esse monte de impostos que eu falei para vocês? Eles vão ser traduzidos, ó, o PIS e COFINS vai virar CBS. O ICMS é quando eu vendo mercadoria e ISS é serviço. Vai virar o IPS. Beleza? Então esse é o principal impacto. Qual é o impacto para o DEV? Que é mais importante de tudo. Quem aqui é DEV tem Simples Nacional? Levanta a mão. Beleza. Quem aqui é DEV que tem Simples que presta serviço para grande empresa? Levanta a mão. Grande empresa, tipo, empresa grande. Se tiver isso, aí vai estar o BO. Por quê? Imagina que vocês fazem serviço para Forte Mobile, que é lucro real. Um DEV no Simples não me dá todos os créditos mais que eu tomo hoje. Por exemplo, hoje eu tenho uns DEV PJ que quando eu pago para o cara 10 mil, só de PIS e COFINS eu pego 9,25 de crédito, tipo um cashback, que vai ser substituído pelo CBS. Esse cara não vai me dar mais esses 9,25. O que eu vou falar? O DEV, você tem que virar presumido. Então vai acontecer de muitos DEVs que atendem empresas grandes serem forçados a adiantar a ida para o presumido, que hoje o cara estava acostumado de 6 a 9, 10, e já pagar os 13, beleza? Só que a grande questão é que a partir de 2027, será que vai ser os 13? Será que vai ser a alíquota reduzida? Espero que seja essa, porque daí fica legal, não fica? Se for essa dos 11. Pô, fazer 50k por mês, fazer 11, tá bom. Então, quais são as cenas dos próximos capítulos, Fê? Assim que sair tudo, eu bato com o Fê. A gente faz um outro dia com um caso bem prático de exemplos de 10, 30, 40, 50, que eu acho que é o que vocês guardam mais, para vocês poderem tomar decisão. O que vocês têm que se preparar agora? 2026, ficar um pouco mais atento no que está acontecendo. Mas não muda de fato de imediato. A gente tem uma empresa de soluções. Alguém que trabalha na Brid? Não? Vocês conhecem a Brid? De Londrina? Por exemplo, estava conversando com o Vitor da Brid. Eles já estão se preocupando com fornecedores que são simples, que não vão dar mais crédito para ele. Vai ter que chegar, Fê, você consegue ter uma empresa no presumido, no real? Ou vamos reajustar o nosso valor então? Porque você não vai me dar mais o crédito tributário. Tua conta vai ficar mais cara, ponto. É isso que vai acontecer. Beleza? Mas o que acontece já para esse ano, pessoal, que saiu na quarta-feira, então, é a tributação dos 10%. O que a gente está fazendo no nosso escritório? Pegando todos os clientes que têm lucro acumulado, entrando em contato para fazer reunião, falando assim, viu, você vai distribuir o lucro? Tem que ser esse ano. Por exemplo, tem cliente meu que tem 1,2 milhão de lucro acumulado, que eu falei ontem. Falou, ó, já vai para a física, senão pode chegar mais 10%, lembra dos 10%? Então, para esse ano de 2026, a tributação do lucro muda. A tributação do MEI, então, para quem é MEI não pode, o MEI ainda não subiu. O Simples vai continuar, só que ele vai perder o sex appeal, vamos dizer assim, para os seus clientes grandes. Para o exterior, continuaremos tendo a isenção daqueles 3 impostos que vão ser substituídos por IBS e CBS, mas as alíquotas de fato a gente não tem. O que se fala no mercado é que a gente vai pagar em torno de 20 e poucos por cento de imposto para 2027. Todo mundo entendeu isso? Dúvidas? Eu vou deixar um QR Code no outro slide, tem um QR Code no final lá. Posso fazer meu jabá aqui? De graça? Então, beleza. Agora eu posso voltar aqui, pô.
Pô, contabilidade é chato, né? Eu sou contador, eu posso falar. Isso aí você não pode brigar comigo. Então o que a gente fez, cara? Contabilidade na Forte Mobile, o que a gente fez quando a gente sentiu que eu contabilizei, os caras estavam ganhando muito mercado aqui. A gente falou, cara, ou a gente faz o nosso, ou a gente vai ser engolido pelos caras, certo? Na época a gente foi desenvolver um aplicativo sem falar com o cliente. O principal CAC que a gente fez. Eu fui fazer um... O brasileiro não tem educação financeira. E eu fui fazer um aplicativo com contas a pagar, receber, fluxo de caixa, DRE separado e tal. Aí a minha persona nem estudou isso na faculdade, nem tem isso no Mac, na ementa. Ou seja, tem um monte de código que eu só gastei dinheiro escondido lá porque ninguém usou aquele trem. E hoje, a persona está muito definida, a gente tem na parede o Make It Simple, que a gente tem um aplicativo de contabilidade, esses são os nossos prêmios, que você aperta, entra nele aqui, 4 botões, emite nota. A gente sofreu com nota. Tem o Luiz Luz, vem aqui às vezes ou não? O Luiz Luz, ele que resolveu essa parada de nota para mim. A gente emite nota com 4 botões, aí você pode cadastrar uma nota fiscal recorrente, enfim, todo mês ir. A nota fiscal já sai direto da prefeitura e já vai para o meu sistema, já fica pré-calculado o imposto. Deu o prazo, vocês recebem imposto pelo aplicativo e obviamente alerta por e-mail, agora está começando a ter alerta pelo WhatsApp. Não pagou, uma vez por mês a gente tem um intercontador, ele me custa, por isso que eu pego uma vez por mês. Ele fala para você o que está em aberto e se você quiser parcelar, você clica no botãozinho e fala com a atendente para ver as condições de parcelamento ou não. Se você tiver despesa para lançar, tem a parte de despesas. Você pode lançar um aluguel, combustível, pedágio, enfim, alguma coisa. E concorda comigo que a partir do momento que você faz sua nota, paga o seu imposto e lança suas despesas, você está fazendo um fluxo de caixa do que entrou e saiu? Então, quando você abre pelo computador, daí você tem um pouco de mais visualização, que daí você, sem saber, está fazendo fluxo de caixa. E como você está fazendo tudo por lá, eu já não preciso ficar cobrando documento. Eu já recebo tudo. Então é por isso que a gente consegue cobrar um valor mais acessível de contabilidade. Começa por R$ 99. Eu não atendo MEI. Enfim, MEI não precisa de contador, né? Então não vejo muito valor que a gente possa agregar por MEI. A solução até agrega, mas enfim. O nosso diferencial está ficando no suporte. E se vocês quiserem ver o nosso site depois, virar cliente nosso, enfim, conhecer, tem um QR Code aqui que vai para o site. Daí lá, deixa eu sair daqui. Aí lá vocês podem verificar tudo que a Forte Mobile faz, tá? E para fechar, para eu ir dar tchau, Forte Mobile ganhou um prêmio ano passado de top 10 das startups do Paraná, pelo Sebrae, com contabilidade, né? Mas aí o Sebrae é bem legal para você que tem uma startup, ele seleciona, e a gente participa do movimento, ele seleciona e eles olham números, receita, resultado, número de clientes, churn. Então a gente não ganhou porque eu falo bem, a gente ganhou porque os nossos números mostraram que entrega. Né? Eu sou sócio também de um fundo de investimento, né? Então eu montei minha startup já sabendo questão de valuation. Então se um dia alguém tiver interesse e ter um projeto bom, eu sou sócio da Smart Value Investment também. Então a gente investe em startup que está no comecinho de tração, pelo menos pré-validado, né? Com um ou outro cliente rodando ali. Tá? E aí vai ser um prazer falar com vocês. No nosso Instagram ontem da Forte Mobile, quem quiser entrar, a gente fez um evento de reforma tributária para 90 pessoas, então depois quem virar cliente, a gente tem o Mobile Academy, né, que é tipo um YouTube nosso, os vídeos de reforma tributária vão estar lá, mas com todo respeito, nem percam tempo agora em ver isso, porque muita coisa vai rolar para janeiro, fevereiro, março, e aí quem for nosso cliente muito provavelmente vai escutar mais. E eu me comprometo com o Fê de trazer esse assunto chato, assim que tiver atualizado alíquotas, com exemplos práticos para vocês, quem ganha 20, 10, 30, que daí a gente tira a subjetividade e traz mais clareza. Beleza? Obrigado, pessoal, valeu. Valeu, Gui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, obrigadão, tá? Você tem tempinho para pergunta? Tem sim. Tem? Uhum. Então, quem quiser perguntar alguma coisa para o Guilherme, ele vai dar um microfone para vocês. Só ligar, né? Oi? Foi. Beleza, bom dia, prazer. Minha dúvida ficou na isenção daqueles 3 impostos dos 5. Se eu tenho um SAS, eu cobro, por exemplo, um SAS para fora. Eu cobro uma mensalidade de $10, por exemplo. Eu estou isento também por ser um SAS? Se o resultado fica para o exterior, a gente consegue pleitear a isenção. O que é mais seguro aqui em Londrina, que a gente faz para os clientes? A gente mostra o seu contrato para esses clientes para o exterior para eles me darem ok. Na parte federal eu consigo já passar, mas na prefeitura, como eu vou ter que emitir a nota, ela pode questionar a isenção.
Então, a gente sempre recomenda que a gente pegue o contrato com esses clientes exterior e protocole na prefeitura para que ele me garanta a isenção. A gente tem muito disso, teve muito disso em cara que fazia, sabe, divulgação de Blaze, essas coisas? A prefeitura pegou, porque Londrina é forte nisso, pegou muito no pé. E daí de lá para cá eles estão exigindo os contratos. Então é muito seguro colocar os contratos na prefeitura. Depois que a gente está rodando, é mensalidade. Eu posso considerar o cenário de treinamento, por exemplo, e manutenção, suporte? Eu tinha um último que era de treinamento, suporte. Tá, o que eu vejo assim? Vamos pensar que eu sou Receita Federal. Se você tem um SaaS, é claro que você tem uma empresa com KNAI de licenciamento de software. Por mais que o treinamento está ficando mais barato, por exemplo, tem um KNAI que é muito parecido com o que chama Portais Provedores de Conteúdos na Internet, que é os mesmos 100% de treinamento. Algumas pessoas se arriscam e colocam. Porque eles não veem agora, que esse faturamento é de 10, 20 e tal, até passa, eles não enxergam. Mas a gente, como professor e contador, não pode recomendar. Então, o ideal, se é um SaaS, seu site é um SaaS, seu contrato é de um SaaS, a nota sai como licenciamento. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria entender por que não vale a pena ser um MEI, um Dev MEI, e qual a diferença do individual TDA que você falou. Beleza. E a segunda pergunta se eu for iniciar uma startup sozinho, qual valeria a pena, MEI ou empresário individual? Se você iniciar uma startup com duas ou mais pessoas, qual valeria a pena? Qual é o seu nome? Marcos. Ô Marcos, primeiro que toda atividade que gera receita é traduzida num código chamado KNAI. E o KNAI para Dev não pode ser MEI. Quando você acessa o site portaldoempreendedor.gov.br, tem uma lista de A a Z. Se você ver lá, são atividades bem informais. Então, Dev que é MEI, passa, a empresa paga, aceita. Mas o KNAI mesmo de desenvolvimento de software, ele não entra naqueles que são permitidos. Essa é a primeira coisa. Bom, então vou abrir uma simples, uma presumida. Aí eu vou ter sócio ou não? Essa é a pergunta. Se eu não for ter sócio, eu recomendo você abrir uma unipessoal limitada, que é você sozinho com responsabilidade limitada ao capital. Basicamente aquele muro que eu falei de num problema pessoa jurídica e física não serem confundidas de forma tão imediata. Assim, beleza? E tinha mais uma pergunta? Se for iniciar uma startup com duas ou mais pessoas, qual valeria a pena? Tá, a primeira coisa que eu nem falei aqui, mas não comece um negócio sem acordo de sócio, tá? Teve a palestra de acordo de sócio aqui? Não? Acordo de sócio é o negócio mais importante que você pode ter na tua vida. Faz como se fosse inimigo para continuar sendo amigo. Então, se você for de 2, 3 mais pessoas, você vai abrir uma limitada. Eu acho que não vale a pena abrir uma SA de capital fechado, porque é muito caro, burocrático, enfim, não é o time da startup aquilo lá. Então, geralmente, a gente abre uma empresa, uma sociedade limitada, que é a união de 2 ou mais sócios, 2, 3, 4. Abrir uma empresa é barata, na mobile, dependendo do plano, até de graça para abrir uma limitada. Mas o documento mais importante é um acordo de sócio. Tá? Por exemplo, às vezes você pega um sócio que está um leão, já ouviu falar em investing? Tipo, eu estou na Forte Mobile, estou fazendo um investing com ele, se você ficar comigo, top, você vai ser meu sócio. Aí o cara, beleza, um ano e tal, vendi 10% para ele, dei 10% para ele. Agora que tem 10%, ele fala, agora eu já estou no CNPJ, me paga meus 10, eu não vou vir aqui direito. No acordo de sócio, você pode pôr regra de, não tão assim, mas de horário, de no compete, que é não trabalhar para outras empresas. Você pode colocar responsabilidade, meta e tal. Então, pouco se fala de acordo de sócio, mas se você quer fazer um negócio que vai crescer grande, é o principal documento que vocês têm que ter hoje, mais do que o tal do contrato social. E é caro, dependendo do advogado. Por exemplo, o nosso custou uns 20, então. Assim, vale a pena, né? Obrigado. Valeu. Última pergunta. Prazer. É mais uma dúvida de curiosidade mesmo, tá? Pelo que você estava falando a respeito da reforma tributária, que vai vir agora, que é similar ao IVA dos Estados Unidos ali. Isso. Eu queria saber se da parte tecnológica, já que você está abrindo também a empresa específica de desenvolvimento, se o governo disponibiliza também documentações relacionadas à parte técnica, não somente às leis, igual acontece com o Bacen. O Bacen, além de divulgar as leis, os normativos, tudo, ele também explicita quais os formatos de implementação, seja do PIX, do TED, de todas essas situações. Beleza. Se tem isso também na parte de Tá.
No slide que vocês vão receber de reforma tributária tem até o cronograma de implantação que fala da parte de tecnologia. Como eu tenho um CTO, eu nem perco muito fosfato com isso. Mas tomando um café ou outro com algum amigo que é da parte de tecnologia, ele fala, a gente já ajustou o nosso sistema para as alíquotas testes. Então, para ele ter ajustado, provavelmente já tem documentação. Né? Então, eu não precisei me adentrar nisso porque meu foco está na outra parte, mas... Ajustados na nota fiscal, né? O Christian da Arandu, estava trocando uma ideia com ele falou para mim que o sistema já está pronto para as alíquotas testes, né? Então, para que a gente esteja pronto, provavelmente eles estão documentando tudo sim, né? Eu não vou cravar, mas enfim, 99 tem lá, né? Beleza? Valeu, gente, valeu, obrigado.